pessoal, tudo bom com vocês? Aqui novamente professora Jaciara e eu vou gravar esse podcast para vocês para a gente falar um pouquinho sobre literatura. Por quê? Nós estamos iniciando então o nosso segundo bimestre, no qual nós vamos finalmente ter a introdução ao romantismo. Mas como falar do romantismo sem antes ponderarmos um pouco sobre o que veio antes dele? Então, eu vou junto ao que a gente vai discutir da escola que nós vamos trabalhar de fato, que a princípio é o romantismo. Em alguns momentos eu vou dar uma recapitulada. Eu vou voltar um pouquinho ao assunto para que a gente consiga entender o que veio antes, o que é literatura, por que estudar literatura. Então, a literatura ela é um espelho social de uma época. A gente tem, hoje em dia, a produção de música, de poema, de grafites, de pinturas, de obras de arte que refletem, que mostram aquilo que nós estamos, de fato, vivenciando hoje. Nas épocas anteriores, nós também tínhamos esse movimento. Hoje, talvez, a parte literária ela esteja um pouco escondida, um pouco deixada de lado. Pelo menos no Brasil, o hábito de leitura ele tem sofrido uma queda considerável e por isso a gente não visualiza tanto como que os nossos costumes atuais impactam em obras literárias. Mas ainda assim existe esse movimento, E quanto à arte, a gente acaba percebendo isso muito mais, de modo muito mais latente na música, por exemplo. Mas mesmo assim, a literatura continua sendo, ainda que de uma forma menos impactante, um espelho social da época em que foi produzido cada obra, em que foi produzido cada texto. Ela nos mostra não só a face do artista que produziu aquela obra, mas também o cenário no qual essa obra foi produzida, ou seja, a sociedade em que ela está inserida de fato. Estudar literatura nos auxilia a compreender melhor a natureza das nossas ações e dos nossos sentimentos também. As obras e os escritores, os poetas de modo geral, eles nos ajudam a entender como nós, seres humanos, temos nos comportado ao longo dos séculos e a partir do exemplo e da experiência alheios, nós conseguimos refletir sobre o nosso próprio comportamento. A palavra literatura, etimologicamente falando, então a construção da palavra literatura deriva da palavra latina litera. Litera significa letra do alfabeto, caráter da escrita. Em latim, litera, literaturae, significa ação de traçar as letras. E aí, por metonímia, que é uma figura de linguagem onde a gente fala de um todo para representar uma parte, passou então a designar escrever com ato estético, com a intenção estética. Então a literatura ela tem por principal característica um texto que é feito por estética. Ele pode trazer uma reflexão social, ele pode trazer uma crítica, ele pode trazer uma visão, uma reflexão, mas necessariamente o principal objetivo de um autor ao escrever um texto chamado literário é que ele seja agradável de alguma forma. Ele pode ser agradável por suas figuras de linguagem, ele pode ser agradável por utilizar recursos, sons, combinação de sentimentos, de emoções, da realidade. Ele pode jogar com N sentimentos seus, mas o objetivo vai ser sempre ser estético de alguma forma. Algumas características muito comuns de um texto literário são a ficcionalidade, ou seja, o fato de não retratar a realidade. Por mais que ele busque elementos reais para ser pano de fundo da sua obra, esse texto aqui ele não fala de nenhuma fantasia, não tem cavalos voadores, não tem unicórnios vomitando arco-íris, não tem gnomos e fadas, nem nada, não tem nada disso, ainda assim é um texto ficcional. Porque ter esses elementos mágicos não torna um texto ficcional, torna ele um texto fantasioso. Então existe uma diferença entre ser fantasioso e ser ficcional. Ficcional é a história inventada. Então eu estou aqui com a minha criatividade, sentada diante do computador e crio um cenário, uma história, um personagem. Isso
é ficcional. Se esse personagem voa, né, batendo os braços, aí é fantasioso, certo? Então, falar que algo é ficcional não quer dizer que isso não possa vir a se tornar realidade. Diferente do fantasioso, que não, né? Não vai aparecer um unicórnio fofinho vomitando arco-íris no meio da cidade de São Paulo, porque unicórnios fofinhos não existem. Desculpa ter que dizer isso pra vocês, mas é a verdade. Além da ficcionalidade, um texto literário possui função estética, como a gente já falou. O objetivo dele é ser agradável de alguma forma, mesmo que seja de uma forma às vezes horripilante, porque há textos que nos chocam, há textos que falam da guerra, da dor, do sofrimento, e isso não é agradável, mas te emociona, né? Busca trazer sua emoção para fora. Isso é ser estético, é aquilo que é bonito de alguma forma, mesmo que seja bonito na tristeza, mesmo que seja bonito no choque, mesmo que seja bonito realmente porque é belo. Traz a emoção para você. Plurissignificação, ou seja, vários significados, é quando a palavra sai do seu significado dicionarizado, né? Sai da denotação, entra na conotação, entra no sentido figurado. Então, um texto que possui plurissignificação, eu, ao ler, com a minha experiência, com a minha vivência, vou extrair dele determinadas coisas, determinadas conclusões. Vocês, com a experiência de vocês, com a vivência de vocês, com o olhar de vocês, vão extrair outras. Isso é plurissignificação. Ninguém nunca vai saber 100% ao certo o que Álvares de Azevedo queria dizer em sua Lira dos 20 anos. Né? Eu vou entender de uma forma, você vai entender de outra. E Álvares talvez quisesse dizer algo que nem eu nem você vamos conseguir descobrir. Mas da nossa leitura nós tiramos as nossas conclusões, e todas são válidas, porque esses textos possuem plurissignificação. E a subjetividade. Então, quando eu digo que algo é objetivo, eu estou dizendo que algo é direto, né? Que tem um significado, tem uma leitura, tem uma didática, tem uma forma de falar que vai direto, que é específica. Quando eu falo que algo é subjetivo, é o contrário disso. Então, é aquilo que mexe com o sentimento, é aquilo que mexe com o que não é material, né? Então, a subjetividade é algo muito presente também no texto literário. Eu vou dividir esse podcast em pelo menos 2 partes, para que ele não fique tão extenso, tão cansativo, tão maçante para vocês, certo? Então eu espero vocês na parte 2 do nosso podcast Introdução à Literatura. Beijo grande, tchau, tchau!